E os últimos dias foram de chuvas intensas, volumosas e bastante fortes no sul do Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, enquanto algumas áreas ali do Sudeste e principalmente ali do Centro-Oeste, em especificamente Mato Grosso, vinha sofrendo uma sequência de dias secos e temperaturas muito elevadas. O que vem daqui para frente, né? Como é que esse comecinho de outono vai continuar se desdobrando para as regiões principais de produção agrícola desse país? Perguntas para fazermos para Francisco de Assis Diniz, meteorologista e consultor em clima. Assis, bom dia, seja bem-vindo. Mais uma vez ao Notícias Agrícolas, é sempre um prazer recebê-lo. Olá, bom dia, você que nos assiste do Notícia Agrícola, tudo bem? Pois é, a notícia boa é que nós temos é que vai dar uma mudança boa no tempo agora, esse final de semana, início da próxima semana, né? Muita chuva nas regiões do centro do Brasil, onde vinha sofrendo aí com vários dias sem chuva e altas temperaturas, né? Principalmente ali no Mato Grosso e parte do Mato Grosso do Sul, né? E também na parte aqui do Sudeste, especialmente entre Minas e a Bahia, vai dar uma melhorada também nas condições de chuvas. Aumentar bastante, né? Apesar que a extrema frontal já passou de uma maneira rápida na região sul, onde causou muito estrago, né, na região sul do Brasil, com ventos de acima de 140 km por hora. Praticamente todo o Rio Grande do Sul sofreu com ventos fortes durante a chegada dessa frente fria, como estava previsto acontecer. Nesse mapa aí agora que temos, temos um mapa exatamente acumulado de 5 dias, nos mostra que exatamente Mato Grosso e Mato Grosso do Sul quase sem chuva, muitas áreas sem chuva, né? Sim. Algumas áreas com alguma chuva um pouco significativa e chuvas intensas que ocorreram também na região sul do Brasil, né? Especialmente no Rio Grande do Sul, com parte de Santa Catarina, volume de chuvas que chegam na faixa até de 150 milímetros, né? Dos últimos 5 dias até ontem, né? Paraná também pegou boa chuva na parte centro-sul do estado, mas a parte norte ainda ficou também com chuvas isoladas. Também algumas chuvas de maneira um pouco significativa entre leste de São Paulo e sul de Minas. Aqui no Goiás também algumas chuvas, algumas localidades com chuvas bem significativas também e outras não. E também no Tocantins algumas chuvas também bem significativas. O Mato Piba, chuva de uma maneira geral, também bem significativo, volume de chuvas na faixa aí de 150 a 200 milímetros, e algumas áreas também do Amazonas, entre o Amazonas e o Pará, também como Rondônia, né? Ficou praticamente quase sem chuva aqui entre a Bahia e o norte, meio centro de Minas Gerais, região do Jequitinhonha e no Espírito Santo, onde ficou durante a semana praticamente sem chuva, né? Tá. Agora, Alguma Assis, coisa você quer falar? isso, por favor, pode continuar, pode continuar. Não, se você quiser falar alguma coisa, aí depois a gente continua. O senhor pontuou essa condição das chuvas muito intensas para o sul do país, aí nos últimos 2, 3, até 5 dias, né? Desde o início da semana, a gente viu, e esse mapa nos mostra claramente esses altos acumulados ali, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Para esses próximos dias, Assis, esse cenário muda também, como vão chegar as chuvas para o centro do Brasil? Elas vão ficar menos frequentes no sul? Não, exatamente. Agora, os próximos dias vai ficar sem chuva no sul, né? Como eu falei, a frente fria passou de uma maneira muito rápida, né? Causou 2 dias de chuva muito intensa aqui na região sul, mas agora ela está na região sudeste, chegando na região sudeste, e vai ficar esses dias agora, início da semana até o início esse final de semana até o início da próxima semana, sem chuva na região sul do Brasil, especialmente mais Rio Grande do Sul, né? A gente pode ver nesse mapa agora chuva acumulada dos próximos 7 dias, né? A gente vai ver que não tem quase previsão de chuva aqui para o Rio Grande do Sul. Aqui. Então, esse acumulado dos próximos 7 dias até o dia 28, né, de março, a gente vê que ainda tem chuvas aqui no leste de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, mas isso vai ser ainda mais para que deve acontecer mais no decorrer da semana. Apenas vai ficar chuva aqui no leste de Santa Catarina e leste do Paraná, devido aos ventos que vai jogar muita umidade aqui do oceano e vai ficar causando chuvas, aquela chuvazinha fraca, um pouco contínua na parte leste de Santa Catarina com o leste do Paraná. Depois é que vai chegar uma chuva para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina como um todo, né? Mas a Já parte sul do Rio Grande do Sul praticamente ficando sem chuva ainda.
Certo. Trazendo, portanto, um pouco de alívio para essa região. Agora, Assis, o senhor fala também dessa chegada das chuvas ali na região central do Brasil, em especial Mato Grosso, que vinha com esses dias sequentes de falta de chuva, Mato Grosso do Sul. Quais vão ser as características dessas chuvas? Elas serão bem distribuídas, bem volumosas ou serão ainda pontuais, regionalizadas? O que os produtores dessas regiões podem esperar? Exatamente, né? Então, podemos ver aqui nesse mapa agora, né, que a gente tem aqui uma boa convergência de umidade ocorrendo aqui, descendo do Amazonas, passa ali Rondônia, Mato Grosso, Goiás, norte do Mato Grosso do Sul e vem para cima de Minas Gerais com o Rio de Janeiro, né? Ou seja, agora está concretizando para esse final de semana, até na próxima semana, a convergência de umidade de uma maneira mais acentuada, mais definida, né? Fazendo com que haja chuva de uma maneira mais geral, chuvas generalizadas e bem significativas. Por exemplo, aqui no Mato Grosso, a gente tem volume de chuvas aí para os próximos 7 dias de 150 milímetros, né? 100 a 150 milímetros. Aqui na parte do Goiás, grande parte do Goiás, também nessa faixa de 100 a 150 milímetros. Quando a gente vem aqui para o Rio de Janeiro, depois eu vou dar um zoom aqui, Rio de Janeiro com Minas, né? Os volumes de chuvas para esse final de semana chega de 200 a 300 milímetros, né? A parte sul aqui do Espírito Santo também, volume de chuvas aí até segunda-feira que passa de 150 milímetros. Grande parte de Minas Gerais com boa chuva, né? A parte norte de Minas chegando pancada de chuva de maneira significativa, volume de chuvas aí também na faixa de 50 a 80 milímetros, né? A parte oeste aqui da Bahia também volume de chuva de 70 a 80 milímetros e o Mato Piba continuando com boa chuva também como um todo, né? Também o Tocantins com chuvas que variam aí de 100 a 130 milímetros. Então a gente vê que em grande parte das regiões produtoras de grão, durante esses próximos dias agora, até a próxima semana, a gente vai ter boas chuvas, né? Também a parte norte de São Paulo, não tanto assim, mas pelo menos chuvas na faixa aí de 40 a 70 milímetros, né? Se a gente der um zoom aqui agora sobre o Rio de Janeiro, os próximos 3 dias, a chuva até domingo à noite, né? Uhum. De hoje até domingo à noite, a gente vê aqui Minas Gerais, ó, o centro de Minas com volume de chuvas que variam aí também de 80 a 150 milímetros, e no Rio de Janeiro como um todo, né, volume de chuvas que variam aí de 180 a 300 milímetros, né? Então a gente vê que é muita chuva que deve ocorrer em 3 dias, Sim. praticamente 2 a 3 vezes a climatologia do mês de novembro, que deve ocorrer as chuvas aqui no Rio de Janeiro em 3 dias. Tá certo. Bom, Assis, quando a gente traz as condições um pouquinho mais para diante, ali já para o início de abril, o que o senhor destaca? Porque nesse momento a gente tem ali algumas culturas que podem estar mais sensíveis a essas condições, como é o caso da segunda safra de milho, por exemplo. E tem algumas pessoas aqui no chat já perguntando como fica essa transição de março para abril. O que o senhor nos destaca? Quais são os nossos pontos de atenção para essa transição de meses? Exato. Então, se a gente vê aqui nesse outro mapa aqui é do modelo do NCEP, né? A previsão de mais 7 dias pela frente, ou seja, do dia 20, a gente viu até o dia 28, né? Do dia 29 até o dia 6, a gente vê que ainda continua com boas condições de chuva no centro do Brasil, sudeste do Brasil também, com boas condições de chuvas, né? E também no Mato Piba, né? Continuando ainda com chuvas bem significativas em grande parte do Mato Piba, né? Ou seja, entre o Mato Piba, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, ainda continua com chuva, não está cortando a chuva, não. Então, já deu uma melhorada aí, porque antes estava cortando, né? Então, já deu uma melhorada aí da continuidade das chuvas entre Mato Grosso, Goiás, parte de Minas, mesmo diminuindo a intensidade, mas pelo menos ainda está continuando chuvas aí durante a primeira semana de abril, né? Certo. Aí volta a chover aqui na região sul do Brasil, né? Volta a chover de uma maneira mais esparsas, mas pelo menos também não está dando o corte das chuvas, com, por exemplo, nesse mapa aqui, nesse primeiro aqui, né? A gente vê que fica quase sem chuva durante esses dias agora até a próxima semana, mas depois, na primeira semana de abril, volta a chover Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná. Apesar que no Paraná, entre Paraná e São Paulo, as chuvas são mais fracas, né? São bem intensas, como também aqui na parte oeste do Mato Grosso do Sul, ainda deve continuar depois meio ruim de chuva ainda, com pouca chuva. E também dá uma diminuiçãozinha aqui, né, na parte central da Bahia.
que vai ter as chuvas agora até na próxima semana e depois dá uma amenizada de novo, né? Como abril é um mês que vai diminuir na precipitação, climatologicamente falando, na parte central sudeste do Brasil, a previsão também é de chover um pouco menos do que a climatologia. Então, não é esperado muita chuva assim para abril, como vinha chovendo mais ou menos até quase início de março. Certo. Bom, a gente tem aqui algumas perguntas na nossa audiência, né, Assis, naturalmente, como sempre que o senhor está aqui, né, a gente tem uma audiência bastante participativa. O Rodrigo Carvalho pergunta quando volta a chover na região sudoeste da Bahia e diz que lá está muito calor. A gente tem chuvas previstas aí para os próximos dias para Bahia, sudoeste? Exatamente, lá está muito calor, mas já está ocorrendo umas chuvas isoladas, né? Agora vai dar umas pancadas de chuvas agora nesse final de semana, a Parazinho, uns 3 dias, depois volta a chover de novo, mas está voltando a chuva lá, mas somente de maneira isolada, né? Mas pelo menos não está cortando a chuva de uma vez. Vai ficar dando chuvas aí até início de abril, porém chuva de maneira isolada. E lá na Bahia, ali na região sudoeste, o mês de abril já vai diminuindo bastante a precipitação, mas ainda vai ter chuva em abril, porém bem de menor intensidade. Tá certo. Vamos ver aqui a nossa próxima pergunta. O Elivaldo Lopes. Bom dia. Como fica a previsão para Correntina, oeste da Bahia? Mais de 15 dias sem chuvas significativas. É mais ou menos isso que o senhor acabou de trazer, né? Um cenário semelhante, Assis? Exatamente, né? Mas já na região de Correntina, que é um pouquinho ali mais para o oeste, do Isso. sudoeste, né? Na divisa entre oeste e sudoeste, vamos dizer assim, ali já deve dar umas chuvas melhores agora nessa semana. Esse final de semana, próxima semana, já indica de ter uma chuva um pouco melhor na região dele lá, mas vai continuar também com chuvas isoladas. Tá. Agora nós temos aqui o Michael Douglas, ele é de Goiás. Bom dia. Nos últimos dias a chuva está acontecendo em algumas áreas de Anápolis, Goiás. Gostaria de saber quando volta a ter chuva generalizada na região. Quando é que o Goiás, ali na região de Anápolis, Assis, pode ter chuvas mais generalizadas? Então, na região do Goiás, agora desse final de semana, início da próxima semana, a gente vai ter chuva generalizada mesmo, vai ter chuva geral. E para a região de Anápolis, ali que ele está falando, ainda para a parte oeste de Anápolis, indo ali mais para o norte também, próximo do Distrito Federal, os volumes de chuvas vão chegar a algo de 150 milímetros nos próximos dias. Então a gente vai ter chuva geral agora para o Goiás, vai dar um aumento bem significativo na precipitação. Tá certo. Na sequência, nós temos o Fábio Azevedo faz uma pergunta muito boa aqui, viu, o Assis? Ele quer saber quando vai começar o Laninha. Ontem ou hoje eu estava ali vendo uma análise de fato de que o noticiário está dominado, né, por esses questionamentos de quando vem o Laninha, enquanto o El Ninho ainda está trazendo alguns impactos significativos para a nossa produção, né? Precisa ainda a gente ter o monitoramento desses impactos do El Ninho aí no final do fenômeno, mas todo mundo já quer saber quando é que vai começar o Laninha, Assis. O porém é que ainda o efeito do El Niño ainda estava bem ativo também, né? Tanto que as temperaturas estavam muito elevadas, né, durante os últimos 2 meses, em grande parte do Brasil, né? Exatamente devido à contribuição do El Niño também. Mas com essa chegada desse sistema, dessa massa de ar frio, já dá um impulso aí de começar a chegar mais um pouco de massa de ar frio aqui no Brasil, né? O El Niño ainda continua, ainda tá um pouco ainda quase de maneira moderada a fraco ainda, deve terminar agora mais ou menos de abril para maio, e de repente vai começar uma laninha de uma maneira muito rápida, né? Então o Oceano Atlântico vai dar uma mudança brusca de temperatura, consequentemente vai trazer uma mudança brusca também no efeito na atmosfera. A laninha deve estar começando agora meados do ano, né? Mais ou menos no mês de junho para julho já está começando o fenômeno da laninha. Assis, o Nivaldo Forastieri, ele tá lá em Itambé, no Paraná, e ele diz o seguinte: Carla, aqui na região de Itambé não chove, o milho está prejudicado, os produtores estão muito preocupados. Como é que o senhor está vendo a situação do Paraná aí para as próximas semanas? Vai chover de forma considerável e abundante para pelo menos estagnar essas perdas do milho ou recuperar onde é possível, Assis?
Realmente lá eles têm sofrido bastante, sabia? O norte do Paraná, alguma região do Paraná, a chuva tem sido de maneira muito irregular, praticamente aí nos últimos 15 dias, sabe? A parte oeste ali do Paraná também. Então, teve essas chuvas lá agora, né? Esses temporais muito, vamos dizer assim, muito irregular, né? Temporais, às vezes, por vezes até localizado também. Algumas localidades pegou chuvas mais significativas, mas foi de maneira rápida. Novamente volta aí a condição de estiagem. O extremo norte do Paraná ainda vai ter uma chuva hoje, pouca coisa, né? Pode ter uma chuva, pouca coisa. Mas vai de novo ter alguns dias de estiagem pela frente agora. Como a gente pode ver aí, ó, até os próximos 7 dias, quase sem chuva ali na parte centro meio norte do Paraná, né? Apenas na parte leste e um pouco ali da parte sul que está chegando mais chuva. O leste vai continuar com chuvas, aquela chuva, como eu falei, chuva mais fracas, né? Mas pelo menos continuando. Só na outra semana é que volta a chover de novo aqui no Paraná. Então só deve voltar a chover ainda no Paraná, aí lá para o finalzinho do mês para início de abril, né? Que volta a ter umas pancadas de chuva. Vamos ver se aumenta mais a condição de chuva pela frente lá na região, que Sim. ainda está indicando de ser chuvas aí no volume de 30 milímetros, 40 milímetros, isso é pouco ainda. O senhor sabe que a gente recebeu aqui umas imagens de vários campos de milho tombados ali, esses por conta dos ventos muito intensos, o que se registrou também no Rio Grande do Sul. Essa condição de ventos muito fortes, essas tempestades, esses vendavais, até o finalzinho dessa semana, começo da próxima, ainda pode continuar, ainda pode ser registrado, principalmente ali no sul do país? No sul do país, agora, durante essa semana, não vai ter, né? Sim. Porém, vai ser quando de novo voltar essa chuva de novo lá para o finalzinho do mês, início de abril, né? De voltar de novo, porque vai dar um tempo das temperaturas aumentarem e subirem novamente. Aí, novamente, vem com condições de temporais das primeiras chuvas. Tá certo. Assis, quando a gente alonga ainda um pouquinho mais essa previsão, o senhor tem mais pontos de alerta para regiões agrícolas específicas sobre as quais nós não falamos, mas que temos que ter atenção porque algumas adversidades ainda podem ser registradas? Ainda pode ser registrado, sim, pela frente, né? Ainda não está descartável, vamos dizer assim, da gente ter mais temporais pela frente ainda, no mês de abril ainda, né? Uhum. Também com vendavais, principalmente entre o centro, o sudeste e o sul do Brasil. Ainda está propício a essas condições Certo. ainda devido ainda ao resto do efeito do fenômeno El Niño, né? Segundo ponto, as chuvas que devem acontecer pela frente, no mês de abril, como eu falei que vai diminuindo, essas chuvas não vai, mesmo sendo de menor intensidade, ela não vai comprometer com a condição da produtividade, porque as chuvas que devem acontecer pela frente que estão sendo previstas, ela vai ser o suficiente aí para garantir a boa produtividade da segunda safra entre o centro do Brasil, principalmente também para o Mato Piba e até na Bahia também. Tá certo. O O Cris, problema está mais, o problema tá mais ali para o Paraná, né? Que está Uhum. muito irregular. As chuvas no Paraná ainda está fixando bem, né? E me parece que então ainda continua essa irregularidade das chuvas no estado paranaense, né, Assis? Exatamente. O Paraná que ainda está sofrendo e deve continuar ainda um pouco sofrendo com essa condição, né? E segundo ponto, né? A laninha começando, né? Agora no meio do ano, provavelmente a gente pode ter aí um frio tardio aí lá pela segunda quinzena de julho para início de agosto e pode até atingir o Paraná, né? Essa probabilidade não é alta, mas também não é descartável. Tá. E isso já traz mais alerta ainda para o Paraná concluir a sua segunda safra de milho, né, Assis? Esse frio Exatamente. Traz tardio mais um pode, alerta, né? esse frio tardio pode trazer geada, inclusive, Assis, se confirmar? Exatamente. Esse frio tardio pode trazer alguma geada. Tá certo. A gente sabe que geadas nunca podem ser descartadas no Paraná, né, Assis? É. Assis, o Fabiano te pergunta o seguinte, ó, ele diz assim, muito bom dia. Hoje sendo o dia da água, hoje é dia mundial da água, né, Assis? Bem que podia... E amanhã é o Dia Meteorológico Mundial. Verdade. Bem que podia chover aqui em Itapeva, São Paulo, desde que sem estragos. Tem previsão de chuva para a região de Itapeva, Assis? Tem previsão de chuva para lá, para Itapeva, mas não é muita chuva, não. A condição de chuva intensa para lá já aconteceu, né? Que foi mais de ontem à noite para hoje pela manhã.
ainda tem chuvas para lá, agora de maneira mais fraca, mas a boa condição é que os temporais não devem ocorrer mais, que já passou também a condição do temporal. Mas a chuva para lá agora já é mais fraca, né? Tanto que nos próximos dias pela frente, né, a gente vê que não deve chover mais do que 40, 50 milímetros na região dele lá nos próximos 5, 7 dias. Tá certo. Bom, Assis, imagino que a gente tenha então trazido um panorama bastante completo. Ainda é um momento de atenção, principalmente para essas áreas do centro do país que estão sofrendo aí com a falta de chuvas, né? Como eu falei para o senhor mais cedo, antes da gente entrar no ar, a gente já tinha produtores, inclusive, relatando um veranico ali no Mato Grosso, né? Inevitavelmente vai tirar da produtividade do produtor. Áreas de café que precisavam de chuvas, áreas de laranja que precisavam de chuva. Parece que a situação começa a mudar, então, a partir desse início de abril, né? A gente deve ter uma redistribuição, portanto, dessas chuvas e as condições devem ser mais amenas para as principais áreas agrícolas, né? Exatamente, né? A partir desse final de semana, aliás, né? Não é tanto no início de abril, né? A partir desse final de semana Já começa a melhorar. trouxe essas melhores condições de chuva nessas regiões, né? Pegou exatamente muitas regiões ali da Laranja de São Paulo também, né? Mas pela frente, agora nos próximos dias, na região da Laranja de São Paulo ali não é muita chuva que deve ocorrer, não. Já vai diminuindo a precipitação também. A novidade também é as chuvas ali também continuarem ali na parte norte de Minas Gerais, né? Onde também estava alguns dias sem chuva, chuvas isoladas também, vai continuar mesmo com chuvas isoladas. Tá certo, a gente vai continuar acompanhando. Assis, sempre bom ter o senhor com a gente. Muito obrigada pelas informações, por responder principalmente a nossa audiência. Continuamos a nos falar. Semana que vem estamos juntos novamente. Obrigada mais uma vez. Obrigado a você também. Bom final de semana e até a próxima semana. Obrigada, Assis. Bom final de semana para o senhor. E amanhã, parabéns pelo Dia Mundial da Meteorologia. Já lhe adianto os parabéns. Obrigado, hein? Realmente. Obrigada, Assis. Bom final de semana para o senhor. Amanhã comemore bastante. Tá bom, obrigado. Obrigada. Bom, senhoras e senhores, é aquilo, né? As coisas vão começar a mudar um pouco a partir já desse final de semana. O Assis até falou, não é nem no comecinho de abril, já nesse final de semana começa a mudar. Então as chuvas começam a diminuir para o sul, em especial ali para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. A gente vai ter uma concentração maior de volumes de chuvas ali no leste catarinense e no norte gaúcho, segundo nos explicou o Assis. Mas Paraná, as chuvas por lá ainda continuam bastante limitadas, o que traz preocupação. Vocês viram aqui o relato do Nivaldo Forastieri, falando justamente, obrigada, viu, Niva, pelas informações, trazendo essa situação da falta de chuvas e o milho já prejudicado. Marcos da Rosa, um querido amigo do Notícias Agrícolas, diz que está com o pescoço dolorido já, né? De quê? De tanto olhar para o céu e rezar para chover, né, Marcos? Eu imagino. Mas, as chuvas estão chegando aí para Mato Grosso do Sul. Marcos da Rosa está em Canarana, né, Marcos? Então, as condições de chuvas devem melhorar, portanto, para o centro do Brasil nos próximos dias e se amenizar para o sul. Já é uma boa notícia. O Assis também pontua esses efeitos, né, desse momento final do El Niño. Então, temos que continuar monitorando esses impactos. O Laninha é previsto para começar ali em meados de 2024. E atenção também para essa possibilidade de um frio tardio chegando ali, aparecendo nos mapas, nos radares, para a segunda quinzena de julho e começo de agosto para o estado do Paraná, podendo chegar com geadas, mas, como o Assis falou, ainda é uma baixa probabilidade, mas não uma probabilidade que se descarta. Então, atenção a você que está no Paraná. Segunda quinzena de julho, começo de agosto, vamos monitorar para não ter geada, para não ter nada, vamos torcer para que não se concretize, estamos monitorando. A você que está chegando agora, já todas essas informações estarão disponíveis para você na íntegra aqui nessa entrevista do Francisco de Assis Diniz, meteorologista e consultor em clima. A você que mandou as suas perguntas, a sua participação, muito obrigada. O Nil Ramos está perguntando aqui, quando volta a chover no nordeste da Bahia, de forma significativa? Nil, ele respondeu bastante perguntas hoje sobre a Bahia, deu uma previsão geral ali para o estado. As chuvas devem começar a chegar, mas ainda também de forma um pouco mais limitada. Já essa entrevista vai estar disponível para você na íntegra, você pode rever a previsão completinha do Assis para a Bahia. Combinado assim? Senhoras e senhores, a nossa programação continua para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.